E aí, queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá então para nossa discursiva de número 12. Como eu já tinha dito para vocês, hoje a gente vai falar de reprodutor feminino, né, dando sequência a essa temática tão importante, tá? Então a ideia primeiro é a gente trabalhar a anatomia do aparelho reprodutor, assim como a gente fez no masculino, e depois a gente entra na parte endócrina, né, que regula todo o aparelho reprodutor feminino, certo? Então, como ele é justamente, como a gente já viu no masculino, um sistema reprodutor, esse sistema é formado por órgãos, né? Então nós vamos começar primeiro analisando os órgãos que compõem a genitália externa feminina, e aí a gente vai entrando internamente na anatomia da genitália interna. Quais são os órgãos que vão compor então o nosso aparelho reprodutor feminino? Bom, primeira coisa, pessoal, externamente, como é que a gente chama o aparelho reprodutor feminino? Vulva, certo? Erroneamente, muita gente chama de vagina. Não, a vagina é interna. É o canal da vagina onde ocorre a fecundação. Então, nós temos a vulva, certo? Do que a vulva é composta? A vulva, ela é composta, primeiro, né, do maior para o menor, grandes lábios, que são esses aqui. Vou até apagar a luz um pouquinho, daqui a pouco eu acendo, peraí. Vamos analisar aqui nessa imagem melhor, pessoal. Grandes lábios, tá? E depois os pequenos lábios aqui. Esse buraquinho é o canal da uretra. Então aqui sistema excretor, certo? Aqui é por onde sai o xixi, a gente já estudou que o canal da uretra feminina é bem curtinho, né? E aqui, então, envolvendo a abertura da vagina, os pequenos lábios, né? E internamente, aí isso daqui não é externo, né? Aí por dentro, a gente tem duas glândulas que liberam secreções logo na entrada do canal da vagina, que são as glândulas de Bartholin. Para que servem essas glândulas? São glândulas que secretam um muco lubrificante, justamente para lubrificar o canal da vagina, para que o pênis possa entrar para fazer a cópula, certo? Muito bem, então, externamente, grandes lábios, pequenos lábios, tá? Então, grandes lábios aqui e os pequenos lábios aqui. Eu tava mostrando errado, né? Esses são os pequenos e esses são os grandes, perdão, tá? Essa cabecinha aqui é a base do nosso clitóris. A base na verdade, ou como você pode ver aqui na imagem, também chamada de glande do clitóris. Assim como a glande do pênis, né? O clitóris e o pênis são órgãos totalmente homólogos. Portanto, se o pênis tem ereção, pessoal, o clitóris também tem ereção, certo? Então, o clitóris, ele tem a glande e tem um prepúcio, ó, em volta dele, assim como o pênis. Daqui a pouco, na próxima imagem, eu mostro melhor só o clitóris para vocês, mas ele é toda essa estrutura interna aqui, ó, tá? Formada, então, ó, por corpos cavernosos, assim como no pênis, tá? E tem ainda esse bulbo vestibular aqui, que é a outra parte do clitóris. Então, o clitóris também sofre ereção, o clitóris também tem vasodilatação, certo? E também vai ser responsável, então, pela sensação de prazer na relação sexual, né, quando ocorre a penetração, tá? E aqui nessa imagem estaria mostrando o canal da vagina, então. Então, o clitóris, ele envolve toda essa região internamente, beleza? Então, como a UFSC colocou no ano passado, né, uma questão de aparelho reprodutor, que ela falava tanto da parte masculina e feminina, mas ela falou bastante da estrutura do clitóris, né, porque o clitóris tem sido mencionado, né, cada vez mais nas questões, justamente porque não se falava muito da anatomia dele, dessa homologia dele com o pênis, da ereção do clitóris, enfim, tá? Então, bem importante, cada vez mais, né, a gente conhecer esse órgão feminino tão importante na relação sexual e como órgão de prazer feminino também, tá? Aqui, mostrando então para vocês, isso daqui é um modelo que a gente fala, um modelo 3D do clitóris, né? Então, assim como a gente analisa, né, toda aquela estrutura homóloga do pênis, então aqui seria a glande,
né? Aqui, toda essa parte são os corpos cavernosos e esse daqui é chamado de vestíbulo. Então, aqui só uma imagem para você ver. Aqui estaria a uretra, né? Aqui é a entrada do canal da vagina. E toda essa estrutura em roxo é o clitóris. E aqui é a glande do clitóris, que é a parte visível, certo? Então, o clitóris, quando a mulher não está com o clitóris tendo uma ereção, quando ela não está excitada, o clitóris fica magrinho assim, com menos sangue. E quando ocorre também da mesma forma a excitação através do sistema nervoso parasimpático, tá? O clitóris fica entumecido, fica ereto, né? Fica cheio de sangue, da mesma forma que no homem, beleza? Mas lembrando que só essa parte, né, da glande fica externa na vulva feminina, beleza? Então você já entendeu, né? Grandes lábios, pequenos lábios e o clitóris, beleza? Agora vamos internamente, tá? Eu vou mostrar primeiro a imagem de perfil, né? Como a gente fez na anatomia masculina, deixa eu vir pra cá. Então aqui a gente tem em amarelinho a bexiga e uretra, então o buraquinho da uretra aqui. Então aqui estaria o grande lábio fechando tudo isso, certo? Aqui, pessoal, logo atrás da uretra, então a abertura do canal da vagina. Então tudo isso daqui é o canal vaginal e dobrado aqui fica o útero. Então visto de perfil, o útero fica dobrado e ele fica por cima da bexiga, certo? Por isso que quando a mulher engravida, que o útero, ele é o único órgão que aumenta 300 vezes o seu tamanho quando a mulher engravida. Então imagina tudo isso daqui aumentando, quanto que isso comprime a parede da bexiga, né? Claro, não só da bexiga, como de todos os outros órgãos internos, tá? E aqui você vê a abertura do ânus, né? Então o canal, o reto, o ânus e reto aqui, né? E aqui então justamente a entrada do canal da vagina. Então agora eu vou no quadro para vocês para explicar toda essa parte, né, do aparelho reprodutor interno feminino. Então aqui estão os grandes e os pequenos lábios, aqui a vagina, aqui é o que a gente chama de colo do útero, tá? E aqui o útero com a sua musculatura, com os seus tecidos, que eu vou fazer ali no quadro para vocês. As tubas uterinas, 2 tubas uterinas e os 2 ovários. Tudo isso são órgãos do nosso aparelho reprodutor feminino, beleza? Vamos ali então no quadro, deixa eu acender a luz. Muito bem, pessoal. Então aqui eu representei para vocês, né, o nosso aparelho reprodutor feminino, composto então, aqui são os lábios. Deixa eu pegar a outra caneta azul, que essa não está funcionando. Aqui é a entrada da vagina, então, protegida pelos grandes e pequenos lábios, tá? E esse é o canal da vagina. Canal da vagina, musculatura lisa, tá certo? Lembra das glândulas que eu falei pra vocês, que vão ficar aqui na base. Vamos escrever elas aqui, ó. Tem 2 glândulazinhas, portanto, que secretam secreções aqui. As glândulas de, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, Bartholin, tá? Que jogam então secreções lubrificantes aqui na entrada, beleza? Aqui então faltou a gente colocar o colo do útero e a musculatura. Aqui, deixa eu só fazer mais fechadinho, o colo do útero ele é mais fechadinho mesmo. Essa parte aqui. Então aqui a gente chama de colo uterino. A gente tem na verdade, né, pessoal, as mulheres, a partir do momento que elas passam a ter relações sexuais, você deve se lembrar que a gente faz um exame, né, chamado Papa Nicolau. Esse exame é para coletar justamente amostras desse tecido do colo uterino, para ver, né, se tá tudo bem com a morfologia dessas células, porque lembrem que o HPV, né, o HPV ele pode gerar o câncer de colo uterino. Então o Papa Nicolau é o exame
né? Vamos tentar representar aqui. Lembrar do Papa Nicolau. Então, é o que a gente chama de exame preventivo. Então, assim como o homem tem um alto índice de câncer de próstata, né? A mulher pode ter o câncer de colo uterino, tá? Então, o Papa Nicolau é esse exame preventivo, né? Para quê? Justamente em relação ao câncer. E esse câncer de colo uterino está relacionado com o HPV, né? A gente já sabe que tem vacina para o HPV, só que a vacina do HPV, ela é uma vacina relativamente recente, né? Por exemplo, a gente tem que tomar na adolescência, antes de começar a atividade sexual, né? Justamente porque o HPV, se você já pegou alguma vez, ele pode ao longo do tempo gerar o câncer de colo uterino, né? Então, para quem já tem uma vida sexual ativa há tempos, não adianta tomar a vacina, né? Ou até adianta, enfim, né? Mas não vai ter um grau de eficácia tão grande quanto se tomar na adolescência. Por isso que hoje em dia o Ministério da Saúde, né, coloca que as meninas a partir de 9 anos de idade já é bom começar a tomar, se não me engano são 3 doses da vacina do HPV, justamente para que ocorra totalmente a formação dos anticorpos, para que se o vírus entre no corpo da mulher futuramente, né, numa relação sexual, ela esteja protegida contra esse vírus que poderia causar o câncer de colo uterino, tá bom? Muito bem, musculatura do útero, pessoal, tá? Então, a vagina tem uma musculatura lisa, certo? Tem uma musculatura lisa. Miométrio, musculatura lisa também. E é importante a gente frisar a musculatura lisa porque significa que é uma musculatura involuntária, que não depende da nossa vontade, certo? O miométrio é a parte fixa do útero. E o endométrio, que eu fiz em verde aqui, pessoal, o endométrio é a parte que descama, é a parte que se forma todo mês para receber um possível embriãozinho ali e descama quando não há gravidez. Então, o endométrio, tá? É o tecido vascularizado que se forma por indução hormonal, que a gente vai ver, tá? Quem é que estimula a formação e a vascularização do endométrio? Os hormônios que são produzidos no ovário. E quem é que controla os hormônios do ovário? A hipófise. Via hipotálamo, hipófise e ovário, né? FSH e LH que a gente vai ver mais no final, beleza? Tá, então você já conhece o miométrio, já conhece o endométrio, tudo isso daqui é o útero. Qual o tamanho do útero? O tamanho mais ou menos da tua mão fechada. A gente fala que o útero é do tamanho de uma pera, aproximadamente, tá? Ele não é grande, não. E por isso que a gente fala que ele aumenta 300 vezes de tamanho quando a mulher vai engravidando, né? Vai engravidando é ótimo. Quando ela engravida e o útero vai crescendo, tá? Aí a gente tem 2 trompas ou tubas uterinas, certo? Que comunicam, então, o útero com os ovários. Beleza. Aí, pessoal, já vou colocar aqui a historinha da vasectomia. Tô péssima hoje. Da laqueadura. A laqueadura, assim como a vasectomia, é o corte do canal que levaria, no caso do homem, levaria à saída dos espermatozoides, que a gente viu. E na mulher, né, se ocorrer o corte aqui da tuba uterina, então aqui é que ocorre a famosa laqueadura, beleza? A laqueadura é o corte das tubas uterinas. Pra quê? Porque olha só, o gameta feminino, ele vai ser liberado aqui, tá? A gente vai ver que é um ovócito secundário. Esse ovócito secundário, ele teria que encontrar com os espermatozoides que vieram para cá, certo? Então, o que a laqueadura faz? Ela impede, o ovócito vai ficar aqui, o espermatozoide vai ficar aqui, eles não se encontram, certo? Então, a laqueadura vai impedir o quê?
o possível encontro dos gametas que ocorreria na tuba uterina, tá? E aí o que acontece? Os espermatozoides vão morrer, o ovócito 2 vai morrer, né? Eles têm uma viabilidade, um tempo útil, né? Os espermatozoides no corpo feminino duram em torno de 48 horas. O ovócito fica ali viável para fecundação em torno ali também de 48 a 72 horas. Então, por isso, depois a gente vai ver uma aula, pessoal, onde a gente vai falar de métodos contraceptivos, tá? Não vou juntar tudo hoje. Mas esse já seria, claro, um método contraceptivo, né? Não é hormonal, né? Cirúrgico, de barreira, né? Impedindo que esses gametas se encontrem, certo? Tá? Outra coisa que eu quero destacar aqui na tuba uterina para vocês, que eu desenhei, deixa eu pegar a caneta preta, é o epitélio ciliado, pessoal. Vocês viram lá nas aulas de histologia do professor André que os epitélios ciliados ocorrem na nossa traqueia e também nas tubas uterinas. Esses cílios ficam se movimentando para ajudar que o ovócito secundário que foi liberado, que foi ovulado, ele consiga ir descendo, né, até o útero. Porque a fecundação, a possível fecundação, ela ocorre na tuba uterina, tá? A fecundação tem que acontecer na tuba uterina, que é o tempo de viabilidade. Então, teoricamente, o ovócito demora 48 horas para percorrer esse trajeto aqui, mais ou menos, tá? E aí, esse seria o tempo viável para fecundação. Depois que ele chega aqui no útero, ele já vai descer, vai sair junto com as secreções, tá certo? Falamos tudo? Tá, beleza. Agora a gente vai ali para a imagem falar um pouquinho dessa parte da fecundação e da nidação. Deixa eu apagar a luz para vocês verem. Então aqui mostrando para vocês o ovário. O ovário tá fazendo o quê? Tá liberando o ovócito secundário. Apesar dele liberar um ovócito secundário, que você já aprendeu na aula de gametogênese, tá? O processo chama-se ovulação. Então, muito cuidado. Várias questões da UFSC colocam lá, no processo de ovulação, a liberação do ovócito secundário. Tá certo a frase, tá? Chama-se ovulação. Esse ovócito secundário, então aqui ele vai ser fecundado, possivelmente por espermatozoides, tá? Então, eu vou juntar, pessoal, o processo de fecundação, todas as etapas da fecundação na próxima aula, juntamente com métodos contraceptivos, tá? Aí a gente vai fazer uma aula especial para isso. Então, a aula que vem ainda é uma continuação disso tudo. Aí, depois da fecundação, vai ter as clivagens, certo? Que seria aquelas primeiras etapas da embriologia que você viu, né? Até o estágio de mórula. E aí a mórula, quando chegar no útero, já vai estar no estágio de blástula ou blastocisto, que é até onde vai o processo de embriologia depois da fecundação. E é no estágio de blástula ou blastocisto que vai acontecer o fenômeno da nidação. Nidação, então, é quando a blástula daí, que tem aquela parte chamada de trofoblasto, vai se aderir à membrana do endométrio, ao tecido do endométrio e começar o processo de nidação, que é o início do desenvolvimento desse trofoblasto em vilosidades coriônicas para formar a placenta. Também isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Aqui só mostrando o processo para vocês. Os detalhes a gente vê depois. E aí chegamos então no ciclo que acontece no ovário. Então, o que a gente aprendeu nas aulas de gametogênese, pessoal? Que a mulher, ela nasce com cerca de 300 mil ovócitos primários. Esses ovócitos primários estão com a meiose interrompida, certo? Em prófase 1 da meiose. Então, tá lá interrompida essa divisão celular. Todos essa celulinha que você está vendo aqui, ela fica envolta por um tecido do próprio ovário, tá?
Então, o ovócito primário mais essas células epiteliais do ovário formam o que a gente chama de folículos ovarianos, tá? Então, a gente tem ali cerca de 300 mil folículos ovarianos. E o que vai acontecer a partir da puberdade? Por estímulo do FSH, que é o folículo estimulante, esse folículo primário é como se todos esses folículos primários no ovário tivessem em fila, tá? E o FSH vai estimular, na verdade, para estimular o desenvolvimento de um folículo só, certo? O normal é que o primeiro da fila ali seja estimulado e quando ele é estimulado, a meiose é retomada. E as células epiteliais que ficam em volta dele crescem, começam a ficar ativas e a secretar o hormônio ovariano. Então, essa celulinha que está aqui dentro, ela está continuando prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, certo? Está continuando as etapas da meiose aqui dentro e ao mesmo tempo está tendo crescimento desse tecido epitelial secretor em volta dessa célula. E aí esse tecido epitelial secretor é uma glândula endócrina que vai estar produzindo o quê? Estrógeno em grande quantidade. E esse estrógeno começa a cair na corrente sanguínea, né? E aí esse estrógeno na corrente sanguínea vai estimular as células do útero. Quais células do útero? Lá do endométrio. Esse estrógeno vai começar a estimular mitoses no tecido do endométrio. E aí o endométrio começa a crescer, começa a ter muitas mitoses ali, o endométrio vai espessando, vai engrossando. Então o estrógeno, daqui a pouco eu escrevo isso para vocês, tá? Mas ele promove o crescimento do endométrio. Então aí, conforme o folículo vai aumentando, e lembra que ele está aumentando por estímulo do FSH, tá? Vai secretando estrógeno e aí vai crescendo. Aí o que vai acontecer? O alto nível de estrógeno vai estimular a hipófise a liberar, vai fazer feedback negativo para a liberação do FSH e feedback positivo para a liberação do LH. O LH é o hormônio luteinizante, que tem esse nome porque ele induz a formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo ou corpo amarelo? Corpo lúteo ou corpo amarelo é o tecido epitelial do folículo que sobrou depois da ovulação. Então, na verdade, quando o nível de estrógeno está alto, vai estimular a liberação de LH. O LH faz o quê? Induz a ruptura do folículo. O que é a ruptura do folículo? É liberar a célula que está ali dentro. E que célula que está ali dentro? É um ovócito secundário, um cito 2, em metáfase 2, tá? E aí ocorre a ovulação. Só que esse tecido que sobrou, né, ele se fecha e se torna amarelado, formando então o que a gente chama de corpo lúteo. Mas lembra que isso daqui é um tecido epitelial secretor, ainda está secretando estrógeno, só que agora quando ele está assim, o LH na verdade, que está alto, estimula a secreção maior de progesterona, continua produzindo estrógeno, mas aumenta muito a secreção de progesterona. Então esse corpo amarelo vai estar produzindo progesterona. E qual é a função da progesterona em grande quantidade? A progesterona, ela vai fazer a vascularização do endométrio e vai manter essas células, esses vasos sanguíneos ativos. A progesterona promove o que a gente chama de angiogênese, que é a vascularização, a formação de novos vasos sanguíneos. E aí você pensa, por quê? Porque lembra que aqui vai formar a placenta. A placenta ela é parte fetal, parte materna. Então ela precisa de sangue chegando para irrigar esse tecido, para os nutrientes passarem por difusão e osmose para os tecidos do bebê, tá certo?
Só que se não houver gravidez, é isso que a gente vai ver agora, esse tecido, esse corpo lúteo que está ali produzindo progesterona, ele vai regredindo, ele tem um tempo de vida, certo? E aí ele vai virar o corpo albicans ou corpo branco, vai parar de produzir estrógeno e progesterona, então conforme ele vai evoluindo, o nível de estrógeno e progesterona vai caindo. E quando o nível de estrógeno e progesterona cair, o que vai acontecer? Eu não tenho mais o estímulo para esse endométrio se vascularizar, os vasos sanguíneos daqui morrem, eles secam. Se esses vasos sanguíneos secam, pessoal, esse tecido morre por falta de nutrientes e oxigênio. Então você fica com um endométrio morto ali dentro. Esse endométrio morreu, é um tecido necrosado que tem que sair e sai na forma de menstruação, beleza? Então, esse ciclo em média, tá? Dura 28 dias, que é o primeiro dia da sua menstruação, é o primeiro dia do ciclo, onde o endométrio está diminuindo, tá? Aí, teoricamente, no 14º dia você tem a ovulação, certo? E nos últimos 14 dias você teria a fase da progesterona, e aí quando inicia a menstruação, né, começa um novo ciclo de novo. Claro que esse número é bem variável, certo, pessoal? Então, eu vou só escrever um pouquinho de tudo isso que eu falei pra vocês, tá? E aí a gente explica um pouquinho melhor os gráficos de tudo isso aí, tá? Eu desenhei aqui do lado, só pra gente representar melhor então, o ovário, tá? Então aqui é o ciclo ovariano, certo? Então aqui eu comecei com os ciclos 1, tá? A hipófise vai produzir aqui, pessoal, o FSH. FSH. O FSH é para estimular uma dessas células, então, a crescer, a se desenvolver, certo? Então, esse cito 1, por estímulo do FSH, ele aumenta de tamanho, certo? Então, essa célula aqui está continuando a divisão celular e está crescendo. Beleza. Aí, vamos representar aqui na beiradinha já, né? Cresceu tudo que podia, a célula tá lá na meiose 2, então aqui o que eu tenho? Deixa eu fazer o epitélio do folículo aqui, só para você diferenciar, né? Essa daqui é a célula, então isso daqui, pessoal, é a célula que eu vou chamar de cito 2. Lembra que o cito 2 está em metáfase 2, certo? E aqui então vamos representar a ovulação. A ovulação vai acontecer por estímulo do LH. Então o LH vai ter um pico de LH, já vou mostrar o gráfico para vocês. E aí então isso daqui gera a ovulação. Beleza? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, então, esse tecido aqui, né? Esse tecido está produzindo estrógeno em grande quantidade, tá? E aí, por estímulo do LH, depois da ovulação, vou representar aqui, esse tecido sem nada dentro, né? Esse tecido sem nada dentro passa a se chamar corpo lúteo ou corpo amarelo. E esse tecido passa a secretar progesterona e continua com estrógeno, mas o que prevalece na segunda fase é estrógeno.
O que prevalece nessa segunda fase é a progesterona, tá? Muito bem, e aí esse corpo lúteo tem essa função. Agora, vamos lá para algumas coisas importantes que ajudam muito a você guardar e a você entender o seu ciclo também. Isso acontece todo mês com nós mulheres, né? Então, olha só, pessoal, o estrógeno, essa primeira parte aqui do ciclo, deixa eu dividir aqui com esse verde. Essa primeira parte do ciclo é a chamada de fase folicular. E aí eu quero que você guarde que nessa fase folicular você está produzindo um hormônio chamado estrógeno. E estrógeno você vai lembrar de uma palavrinha chamada estro. Se você procurar no dicionário o que é estro, estro é sinônimo de cio. O termo que a gente usa para o período de maior excitação sexual dos animais, certo? O ciclo estral, o ciclo de cio, a gente fala muito para cachorro, para vaca, para esses animais, né? No estro deles, é o período de cio. Portanto, gente, nesse período, nesses primeiros 14 dias do nosso ciclo, é um período que, como o estrógeno tá alto, a mulher tá com a libido mais elevada, tá com a pele mais bonita, tá com o cabelo mais bonito, tá mais animada, tá tudo, tá? A gente tem energia para fazer tudo nesse período, teoricamente, porque esse hormônio promove tudo isso na mulher. Já na segunda fase do ciclo, quem é que manda, pessoal? A progesterona. Apesar de ter estrógeno, o nível de estrógeno fica um pouco mais baixo, e quem manda é a progesterona. Progesterona significa o quê? Progestar. Dá para entender? Você está se preparando para gestar. Você está preparando o organismo, porque teoricamente já teve a fecundação, e você está preparando o organismo para receber um bebê. Você está se programando, o seu corpo está se programando para receber uma gravidez. Então, você não vai estar saltitando, você não vai estar com a mesma energia, porque o teu corpo quer que você fique mais reclusa, mais quietinha. Não é para você ter tanta excitação sexual, teoricamente, porque você já copulou, né? Então, olha que doido a gente entender isso e também respeitar um pouco do nosso ciclo hormonal. E aí você entende por que quando na segunda parte do ciclo você fica às vezes mais preguiçosa, não fica tão animada, né? Tem tudo isso, tá, pessoal? Então, é o progestar. Você, teoricamente, está com menos energia nessa segunda metade do ciclo. Eu falo que quando a gente entende isso, a gente consegue, muitas vezes, tem mulheres que têm isso muito certinho, né? Quem toma anticoncepcional, deleta tudo isso que eu tô falando, porque o nível de estrógeno e progesterona é igual o mês inteiro. A gente vai falar isso a aula que vem, tá? Mas estou falando para mulheres que não tomam anticoncepcional. Aí a gente tem esse ciclo, né? Essa fase da progesterona, que seria essa segunda metade do ciclo, né? Onde o corpo feminino fica mais resguardado. E aí também você começa a entender muito da TPM, né? Porque na verdade o nível alto de progesterona ele estimula a secreção de cortisol. São hormônios próximos um do outro, e o cortisol você já viu que é o hormônio do estresse. Então o nível de progesterona tá alto, mas o cortisol também costuma estar alto. Então aí já viu, né? Para algumas mulheres a TPM está explicada nessa segunda parte do ciclo, beleza? Claro que mais no final. Muito bem, entendido até aqui? Vamos para o gráfico dos hormônios. Agora eu vou apagar a luz para você ver o gráfico comigo. Então, olha só, queridos, temos aqui o hipotálamo, que a gente sabe que controla a hipófise, certo? Mas eu quero que você foque na hipófise. Hipófise produzindo qual parte da hipófise? Hipófise anterior, a adenohipófise, liberando FSH e LH. Só que, primeiro, quem é liberado no ciclo? Primeiro, ordem alfabética. Primeiro, FSH.
depois o LH. Ordem alfabética, primeiro estrógeno, depois progesterona. Então, FSH é um hormônio hipofisário. A UFSC colocou FSH como hormônio ovariano e muita gente não viu esse erro, tá? FSH e LH são hormônios hipofisários. Estrógeno e progesterona são hormônios ovarianos, beleza? FSH, ao nível de FSH, ele aumenta no início do ciclo. Aí você tá vendo que o LH já vai aumentando também. Por que isso? Muitos alunos têm dificuldade de entender. Como os dois hormônios são produzidos pelas mesmas células ali da adenohipófise, quando libera um, libera outro também. Só que a quantidade, né, deles, eles sempre vão estar sendo liberados juntos. Só que vai variar o nível de cada um deles que vai estimular os tecidos ovarianos ali, tá? Então esse pequeno aumento de FSH mais do que LH no começo do ciclo é o que induz o folículo a começar a se desenvolver, beleza? Induz o desenvolvimento do folículo. Só que, por que o nível de LH vai subindo? Porque eu falei pra vocês que esse folículo começa a produzir estrógeno. E o estrógeno induz produção de LH lá na hipófise também. Então aí o FSH vai meio que ficando constante, estimulando a produção de estrógeno, e o LH vai aumentando, porque o estrógeno está aumentando, feedback positivo, o LH está aumentando. Quando o folículo cresceu muito, a gente vai ver que eu vou ter um pico de estrógeno. Logo depois do pico de estrógeno, vem o pico de LH. Mas como tem pico de LH, também tem um pico de FSH, porque os dois andam juntos, certo? São produzidos juntos. Mas é esse pico de LH que vai gerar logo na sequência a ovulação, certo? Que ocorre em torno do 14º dia, tá? E aí, diminuindo o LH, né? O LH está estimulando o corpo lúteo, mas como vai diminuindo o LH, e por que vai diminuindo o LH? Porque o nível de estrógeno não está mais tão alto, porque agora o que está sendo produzido é a progesterona, certo? Aí o nível de LH vai diminuindo e aí o corpo lúteo vai morrendo, certo? Isso considerando um ciclo sem gestação, tá? Aqui então, para finalizar, o gráfico mostrando o estrógeno, também chamado de estradiol, tá, pessoal? E em vermelho é o nível de progesterona. Então você tá vendo que nos primeiros 14 dias do ciclo ali, o nível de progesterona é bem baixo. Então quem manda é o estrógeno, tá? E aí esse pico de estrógeno aqui, que vai gerar o pico de LH logo na sequência, beleza? Tá. Aqui você tá vendo o útero, o que tá acontecendo com o útero. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação, que dura em torno de 4 ou 5 dias, a descamação do endométrio. Aí, com o nível de estrógeno aumentando, o endométrio aumenta, certo? O endométrio aumentando, se proliferando, graças ao nível alto de estrógeno, né? Beleza, aí ovula. E aí, você percebe um aumento ainda do endométrio, mas com um aumento de vascularização, promovida pela alta quantidade de progesterona, certo? Então, essa alta quantidade de progesterona é que vai promover aqui o aumento desse endométrio. Beleza, queridos? Então, vamos acender a luz ali agora. E finalizar isso aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, nós vamos parar aqui, tá? Porque na próxima aula a gente vai ver, então, quais as mudanças que acontecem, né, numa gravidez. Por que daí esse ciclo, né, eu não vou ter a queda desses hormônios numa gravidez. Então, aí na aula que vem a gente vê todo o processo de fecundação, tá? E aí vamos falar também dos métodos contraceptivos, beleza? Era isso então, meus queridos, por hoje eu fico por aqui. Beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!